Vamos assistir aqui a evolução da arte de Fairy Tail do Eric Artem, vídeo de 3 anos atrás. Você Eu até gosto pode muito da criticar. evolução da arte de Fairy Tail e do Hiro Mashima em geral. Eu não gosto desse traço One Pieceado dele do início. Até hoje tem um monte de... Tem a lenda de que ele copiava o traço do Oda. Tem a lenda de que ele e o Oda foram assistentes do mesmo autor. Essa parte teve gente que falou que era verdade, teve gente que disse que era mentira. Eu não fui atrás, mas eu não gostava muito desse traço não. Eu prefiro o traço atual dele. Fairy Tail por conta do seu roteiro. No entanto, é inegável que Hiro Mashima é o mestre do desenho. Nesse vídeo, vamos falar sobre Não, alguns mas ele não é o mestre do desenho só porque ele sabe desenhar. Hiro Mashima é o mestre do desenho, talvez ele fale isso no vídeo, porque tem semana que o Hiro Mashima solta 3 capítulos. E aí? E aí? Tem semana que o Hiro Mashima solta 3 capítulos. Ele solta 3 capítulos, ele tem 2 obras ao mesmo tempo. Tipo, Hiro Mashima em um certo momento da vida. 3 obras, cada uma saindo 2 capítulos por semana, fazendo jogo e um canal no YouTube. mudanças no traço dessa obra e conversar sobre a arte do autor em si. Ao olhar para o traço inicial de Fairy Tail, a coisa que mais chamava atenção eram as proporções do rosto dos personagens. Boa parte deles tinha uma testa extremamente avantajada. Mas aqui, mano, isso aqui, desculpa, isso aqui é a Nami. Isso aqui é a Vivi de One Piece, isso aqui é a Boa Hancock. Isso aqui é One Piece todinho, cara. Essa testa aqui padrão One Piece, porra. Que é uma estilização proposital por parte do autor. Porém, o desenho como um todo de Fairy Tail já tinha uma ótima qualidade, com uma aplicação sólida dos fundamentos do desenho, principalmente para um início de publicação, onde os artistas costumam ser mais inexperientes. Início entre aspas, né? Ele vai mostrar aqui, mas já existia a Rave Master em relação a Fairy Tail, né? Rave Master veio antes. Porém, Hiro Mashima não era um autor iniciante, ele já havia criado um outro mangá chamado Rave. Eu prefiro o traço dele de Rave Master do que o traço inicial de Fairy Tail. Olha que doideira, né? O Hiro Mashima tinha um traço específico em Rave Master, que é um traço meio anos 90, 2000. Aí depois ele evolui pra copiar o Oda. Tipo, o traço vira a mesma coisa de One Piece. E depois ele muda de novo. O cara simplesmente é metamorfose ambulante dos traços. Master, que durou de 1999 até 2005, tempo suficiente para ele evoluir as suas habilidades de desenho. Nessa fase inicial, as comparações de Fairy Tail com o mangá One Não, pô, isso aqui. Esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui não tem nada a ver. Mas esse aqui. Ah, o Hiro Mashima. E depois o Hiro Mashima ainda fez Eden Zero, que é o One Piece no espaço. Né? Não, esse aqui também. É o Gildarts, o nome dele? Não lembro. Esse aqui é. Não, esse aqui. Criminoso. Esse aqui é criminoso, vamos ser sinceros. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é um pouco. Esse aqui você pode até falar alguma coisa por causa do queixo mecânico dele e tal. Não, mas esse aqui não tem desculpa não, mano. Piece eram incessantes e existem alguns elementos que Fairy Tail realmente pegou de One Piece, como por exemplo o personagem Gildarts, que é idêntico ao Shanks, tanto em visual quanto em história. Mas e Eu conheci o Gildarts antes do Shanks. Eu gostava do Gildarts na época que eu assistia Fairy Tail em 2009, 2010, alguma coisa assim. Por aí. E eu não lia One Piece, nem assistia. Então, pra mim, o Shanks é cópia do Gildarts. Criminoso falar isso. quanto ao traço em si, será que o Hiro Mashima pegou esse traço de One Piece? Se compararmos os dois, nós conseguimos sentir a mesma vibe nos dois traços, e isso levou ao surgimento de alguns rumores falsos, como de que Hiro Mashima já foi assistente de Eiichiro Oda. Não, essa aí é uma das maiores bizarrices que eu já escutei na internet. Existia isso mesmo. O que obviamente é uma mentira. Particularmente, eu não acredito que essa semelhança inicial do traço das duas obras tenha sido porque Hiro Mashima olhou para One Piece e tentou desenhar igual, mas sim porque os dois autores bebem da mesma fonte, que é Akira Toriyama e o seu mangá Dragon Ball. Foi Dragon Não, Ball. não. Aí eu também não vou concordar com isso, não. Tem alguma coisa. O Hiro Mashima tinha alguma coisa muito errada. Pra ele tá fazendo igual One Piece, cara.
O que que foi? Não saberemos, mas não era só por Dragon Ball não, cara. O que popularizou esses mangás com traços mais limpos e simples em uma história de aventura. Tem um vídeo bem recente do Hiro Mashima, que ele tá fazendo uma colaboração com um canal de desenho, que ele fala que o Akira Toriyama foi uma grande inspiração pro seu estilo de desenho. Pra todos os autores da época, Além basicamente. do mangaka George Morikawa, o criador de Hajime no Ippo. Mas de qualquer forma, essa semelhança de traço de Fairy Tail e One Piece durou pouco tempo. Por volta do volume 9 e 10, Fairy Tail começou a ter mudanças sutis no seu traço e perder essas qualidades iniciais, principalmente a testa de amolar Qualidades não, né? Características. facão. Hoje em dia, as obras têm traços completamente diferentes. Eu acho o traço do Hiro Mashima muito eficiente. O cara dominou a técnica de desenhar boneco japonês. Ele é um dos mestres. O cara ele é muito rápido, super consistente, consegue adaptar e evoluir o estilo dele no momento. O cara se adapta. Literalmente ele é uma Horaga dos mangás, cara. Não é meu traço preferido de todos, mas eu admiro ele. Em questão estética, eu prefiro o traço dele do que o traço do Oda. Uma coisa que também foi legal ver a evolução foram as armaduras padrões que a Erza usa. Elas começaram Mas pra mim, não tem como, o Cubo é absurdo. Eu queria ver uma aventura medieval ocidental do Cubo, porque ele desenha muitas roupas esvoaçantes e tal, mas... E armaduras reais, assim, né? Ocidentais. Eu queria ver o que o Cubo ia fazer. tem uns upgrades visuais bem legais. Essa primeira versão dela tinha um visual bem sem graça, tanto que nem chegou a ser adaptado pro anime. E o nosso querido Rap também teve uma Vocês escutaram isso? Vem um soluço arroto bizarro aqui. evolução bem bacana no seu design. No início ele tinha um visual muito do louco, mas com o passar do tempo ele foi tendo um redesign e ficou Burn the Witch não tem armadura, né? É moderno. com uma aparência mais fofa e bem acabada. Particularmente gosto bem mais dessa nova versão. Quando olhamos para a arte do autor hoje, vemos que ele tem muito do DNA dos traços de anime e mangá mais padrões, adquirindo Isso, eu acho. Por isso que eu digo que pra mim ele dominou a arte de desenhar boneco de anime. Porque ele consegue ir pra tendência do momento e manter características interessantes dos personagens. É foda que você fala, o traço dele é genérico. Aí você fala, porra, é porque o cara é um dos responsáveis por espalhar isso no mangá, né? Pelo nível de popularidade que ele tinha. Ele parece que consegue juntar as paradas que estão fazendo sucesso e fazer um híbrido, uma quimera de tudo isso, e depois aquilo se solidifica como estilo. Não que ele popularizou necessariamente, né? Mas parece que ele tá sempre, tipo, ele tá sempre observando, tá meio que o passo à frente. Então tem o Dead Rock do Mashima, que é o novo mangá dele. Eu não li ainda, quero ler. Então, tipo, é muito eficiente, cara. Falaram ali, parece a arte de MMORPG coreano dos anos 2000. Parece arte de Elsword. Só que mais... dos personagens mais avançados, né? Parece arte de Elsword, mano. Não é igual, mas parece. Lembra um pouco, tem algumas características que lembram. Não sei se é a proporção do rosto, a forma do cabelo. Aqui tem esse Elsword que vai ter muita coisa de Grand Chase, né? Mas algumas partes de Elsword parece. Então realmente tem alguma coisa no traço do Hiro Mashima. Que ele é muito ele é eficiente, cara. Ele é eficiente. Mas não é ele que populariza, mas parece que ele tá atento. pouco de influência do estilo moe. No entanto, esse traço do Mashima tem certas características que você consegue identificar que foi ele que desenhou. São sutis, é verdade, mas dá pra você identificar. Isso aí, tipo, ele ainda mantém uma assinatura dele, né? Mesmo que ele esteja fazendo essa quimera. Como se fosse uma espécie de caligrafia. Falando de fundamentos do desenho, Fairy Tail faz uma ótima utilização deles desde o início da obra até o seu final, em especial os fundamentos da composição e perspectiva. Esses dois fundamentos são usados exaustivamente pelo autor com o propósito de tirar a monotonia das cenas e deixar os desenhos mais interessantes. A composição é usada para criar painéis com todos os personagens organizados de forma harmônica. Do lado da perspectiva é desenhado ângulos de câmera bem variados
variados. Desenhar personagens em diferentes ângulos é feito para dar o foco nas coisas que são mais importantes no painel, como também para ajudar a formar composições mais interessantes. Vamos nos aprofundar nisso com alguns exemplos. Nessa cena de trocação de socos, o autor colocou a, entre aspas, câmera que está registrando o momento bem embaixo dos personagens. Usa as linhas de movimento e impacto para dar velocidade para a cena e ainda separa pequenos quadros mostrando a reação dos personagens aos impactos. Foi uma sacada muito boa e gerou um painel de luta bem interessante. E se você pensa que desenhar personagens em ângulos não tão comuns é uma coisa fácil, pense de novo. Uma coisa é você desenhar um personagem completamente de frente, estilo foto de RG. Agora desenhá-lo de cima para baixo, de baixo para cima e conseguir manter a proporção dele é uma coisa bem difícil, pois está ligada a você aplicar perspectiva a uma forma orgânica. E todo desenhista iniciante treme ao escutar a palavra perspectiva. É uma coisa bem difícil de dominar, principalmente quando ela é voltada para formas orgânicas. Outra coisa que é legal na arte do Mashima é a forma como ele introduz certos personagens usando a quadrinização. Nesse exemplo aqui, Inclusive tem o canal dele onde ele ensina tudo isso. o quadro mostra apenas Eu tenho um vídeo também onde eu falo tudo isso. um elemento característico daquele personagem, mas que você consegue notar logo de cara sobre quem está se tratando. Depois mostra a Isso aí o Kubo faz demais também. Ele mostra o tecido da capa do Capitão, você sabe quem é. Ele mostra a sapatilha do Capitão, você sabe quem é. reação de surpresa das pessoas, para logo em seguida mostrar o personagem em destaque na página. A quadrinização de Fairy Tail no geral é muito simples e torna a leitura É muito boa. da obra fácil de se apreciar. Falando do processo de desenho do autor, Mas eu dropei Eden Zero, dei uma pausa em determinada Eden Zero, naquele arco que eles vão pra debaixo d'água, entrar num templo, naquele país, naquele planeta, quando eles estão indo pra outro cosmos. Muito chato. ele desenha no digital desde o meio da publicação de Revermaster, uma época que não era tão comum autores com Caraca, não sabia publicação disso. semanal desenhar dessa forma. Segundo ele, depois que começou a desenhar digitalmente, não conseguiu mais voltar para a arte tradicional. Ele só desenha no papel nas sessões de autógrafos para os fãs. Trabalhar digitalmente com certeza é um dos motivos que faz com que ele consiga desenhar tão rápido. Outra característica da arte do Hiro Mashima, que já virou até piada inclusive, é que ele fica reaproveitando o design Mas aí é Star System, né? Autores que tem muitas obras usam Star System. dos seus Hiro Mashima, o Kurumada, o Osamu Tezuka. personagens. Em Eden Zero, o mangá atual do autor, muitos personagens têm designs reaproveitados das obras anteriores, em um nível que às vezes é literalmente o mesmo design. Mas é porque não é o mesmo design, é o mesmo ator. Essa é a perspectiva. É o mesmo ator. Mas eu já te adianto que ele com certeza não faz isso daí por preguiça. Se tem uma coisa que esse homem não é preguiçoso. Em Fairy Tail, ele sempre teve o cuidado de desenhar novas roupas para os personagens nas mudanças de arco. Ele era muito caprichoso com isso. Também não se trata dele não ser capaz de criar bons designs, já que nas suas obras encontramos vários personagens com uma aparência bem interessante. Me parece que ele repete os designs simplesmente porque gosta de fazer isso. Eu vou explicar por quê. Quando o Osamu Tezuka fazia mangá, ele não fazia um mangá, ele fazia 10 mangás. Fazia 10 mangás, 3 animes e o caramba. E para facilitar a produção para os assistentes e outras coisas, os personagens tinham atores. Esses atores representavam arquétipos. Então, esse álbum aqui, cadê? Tá vendo esses personagens aqui? O artista desses personagens... ele é famoso no Japão. Ele já fez obra que se passa no espaço, cowboy, moderno, tudo. Ele também usa o Star System. E por aí vai. Patrulha Estelar, o autor de Patrulha Estelar, então. Alguns desses autores, como eles têm que trabalhar muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, eles criam atores. E aí esses personagens, o assistente sabe que aquele personagem é para ser desenhado de tal forma, ele tem essas expressões sociais, ele tem esse tipo de participação na história. Quem tá dublando sabe disso, a produção do anime sabe disso, e o próprio autor, quando tá desenhando, sabe disso, o que facilita a criação da personalidade do personagem dentro da história que ele tá trabalhando. Que são muitas histórias. Isso ajuda ele a não se perder, porque os atores sempre vão estar em papéis que condizem com eles. Então...
Isso é uma técnica para você ter muita produção e não se confundir e não atrapalhar todo o resto da equipe que trabalha ali, né? Seus assistentes, editores, produtores de anime, por aí vai. Então, você vai encontrar isso para autores que têm muitas obras, não para autores que têm poucas obras. Resumindo, é isso. É uma técnica de praticidade de produção de produto. Não estou dizendo que é uma coisa boa, é a impressão que eu tenho dele. Ele sempre cria referências de seus trabalhos anteriores nas suas obras atuais e inclusive faz até piada com isso dentro da história. Uma coisa que eu também acho interessante desse autor é que ele é bem comunicativo para os padrões de um mangaka. Ele está sempre postando artes novas dos seus personagens ou fazendo tutoriais de desenho, chegando até mesmo dar dicas de como desenhar opais. Tem até uma época específica do ano, por volta do dia 27 de outubro, que ele reserva para fazer uma arte especial do Jirao e da Erza. Esse tipo de coisa mostra que ele tem um grande carinho pela obra que criou e pelos fãs também. No seu canal do YouTube a gente consegue encontrar vários vídeos com dicas de desenho e de criação de mangás, tudo devidamente legendado em português, então dá para entender perfeitamente o que está sendo explicado. Ao meu ver, Fairy Tail é um mangá com uma história bem feijão com arroz, mas a arte é digna de um mestre mangaka. É uma coisa muito bem feita, caprichosa e que respeita os fundamentos do desenho. A obra está sendo relançada aqui no Brasil pela JBC, então é uma boa hora para você reler a série. Vou deixar os links dela na descrição caso você queira ter uma edição física. Agora me responda aí, qual estilo de arte você prefere mais? Eu prefiro... Na minha tier list é o estilo atual, o estilo de Heavy Master e o estilo inicial de One Piece. De Fairy Tail que é igual a One Piece. É isso, eu não gosto muito não. Então, eu prefiro o atual dele. Mais em Fairy Tail, o primeiro com os personagens mais textudos ou os traços finais do mangá. Eu prevejo que a maioria vai preferir o estilo atual, mas com certeza vai ter algumas pessoas que gostam daquele primeiro estilo. De qualquer forma, coloca a sua visão aí nos comentários, beleza? Basicamente era isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like pra me ajudar e até o próximo vídeo. É que o Hiro Mashima ele tá muito mais preocupado em escrever histórias divertidas para o público alvo do que outra coisa, né? Pô, isso aqui ficou legal, hein? Gostei, estou me interessando em ler Dead Rock. Legal. Legal, legal, legal. Lerei depois. Mas eu gosto muito do Hiro Mashima. Ele é muito gente boa. Isso é muito importante. Ele é muito gente boa. Então, é um cara bem prático, né? Ele é um cara prático. Ele sabe o que ele gosta de fazer, ele sabe o que o público dele gosta de ler, e ele entrega isso. Você vai comer arroz com feijão? Vai, mas vai ser um arroz com feijão mais bem feito que você já viu na sua vida. É tipo isso. E volta e meia eles soltam uma pedrada muito doida, né? Mas eu acho que seria interessante um dia ele parar de fazer 1001 coisas, focar numa parada só e se dar a liberdade de fazer algo estranho. Que ele sente que é especial. E que não é necessariamente o que o público dele tá esperando. Isso é legal. Espero que ele faça isso um dia. Talvez Dead Rock seja isso, vou ter que descobrir. Narros que você acha de mangás que o protagonista morre no final, com um arco negativo. Morrer no final não quer dizer arco negativo. E arco negativo não quer dizer morrer no final. Mas protagonista que morre e tem arco negativo no final, o que é uma característica. Não tem o que eu acho disso. É uma característica. É tipo, o que você acha de arco de personagem positivo? Ué, uma técnica. Não tem o que eu possa falar sobre isso. Mas é um conjunto clássico, inclusive, esse aí. Então, a gente fala, o que você acha de fundamentos de anatomia no desenho? Acho importantes. É tipo isso. Muito bom o vídeo do Eric. E agora eu fiquei animado de ler coisas do Mashima. KKKK.